Bom dia! Agora é hora de acordar, né? Ele botou a gente para relaxar, agora vamos acordar. Tudo bem com vocês? Que bom, então, hoje é o nosso terceiro encontro, né? E eu queria, de novo, né, reavivar aqueles compromissos, aqueles acordos, né? Vocês lembram dos acordos que a gente fez na primeira aula, não? Aliás, sobre o que falamos na primeira aula? Quem se lembra aí? Sobre? Não. Sobre o que é o Espiritismo. Tá vendo como é bom a gente relembrar? Então, foi uma aula um tanto histórica, né? Porque a gente falou de datas, a gente falou de época, né? Do que ocorria com a sociedade naquela época da Constituição, né? Como foi constituído, né? De que forma foi compilada as informações e tal. Na semana passada, aí sim, nós tivemos uma outra aula que falou de Deus, né? Aí é uma aula reflexiva, né? Uma aula que bota a gente para pensar, né? De que imagem, que construção nós fizemos de Deus, né? E o Espiritismo vem trazer algo, né? Que a gente trata como antropomorfismo, né? Que é a nossa construção de um Deus à imagem humana, né? Então a gente tem que desconstruir, né, esse Deus, né, dessa forma. E aí a pergunta número 1 do livro dos Espíritos, né, traz uma resposta que para nós é a perfeição, né? Que é Espírito, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas e ponto final. Que passar daí é nosso, né? Hoje é o nosso terceiro encontro. Precisa perguntar, porque está ali já a pesca, né? Espíritos, falaremos sobre espíritos. Então, tivemos uma aula histórica, uma aula reflexiva, hoje a gente vai ter uma aula técnica, porque a gente, além de estarmos falando sobre nós, né, teremos uma infinidade de conceitos que são naturais, que são nossos, né, propriedades de cada um de nós, mas que a gente precisa tratá-las dessa forma. Bom, eu já perguntei lá na primeira aula para vocês, né, se alguém tem medo de espírito. Eu imagino que de lá para cá, se é que tinha, né, alguma coisinha, a gente já diluiu isso aí, ninguém tem mais, porque hoje a gente vai entrar no tema, né, e que estamos nos debruçando a estudar, não só nas 20 aulas, agora nos restam, né, já colocando como essa aqui conclusa, a gente ainda tem 17 encontros pela frente nesse ciclo, né, nesse nível aqui de equalização, o básico, mas a gente ainda vai ter 180 aulas até a conclusão do curso. Então, essa evolução, esse amadurecimento em relação a isso, ainda vai se dar ao longo de todos esses encontros. Bom, mas, relembrando os acordos, né, que nós fizemos, é que, mais uma vez, esses conteúdos serão construídos por todos nós. Então, não se sintam tímidos. Quer perguntar, tem alguma coisa, levanta o braço, a galera vai estar aí preparada para fazer o treino da caminhada no salão. O pessoal tem andado aí em torno de 1,5 km para levar o microfone, né? Um treino inicial tá legal. Então levantem o braço, chega o microfone, façam a pergunta. Participem, porque faz parte dessa construção, né? Não levem dúvidas para frente, não. Se tiver... Agora, me permitam, né, a segunda parte desse acordo, me permitam que, caso a pergunta seja de um tema que nós ainda iremos ver, me permitam dizer, olha, sobre isso a gente vai falar na aula tal, que é para que a gente possa concentrar, né, o nosso tema na aula de hoje, né? Hoje a gente vai falar de espírito, então vamos falar de espírito. Se tiver pergunta de mediunidade, eu vou dizer, olha, vai ter aula tal. Pergunta de reencarnação, porque o espírito vai puxar, né, esse tema vai puxar um monte de coisa, né? Pergunta de reencarnação, a gente vai ter 3 aulas que vai falar de reencarnação. Combinado? Joia. Então vamos nós. Para que a gente cumpra, né, a nossa manhã
nessa construção de conteúdos, a gente tem que... Vamos passar por esses temas aí. Primeiro, apresentar evidências da existência e da sobrevivência dos espíritos a partir de experimentos comprovados. A gente lembra, né, naquela primeira aula, que a gente falou que o espiritismo está pautado num pilar, num tripé, né? Que é a... Quem me ajuda aí? Ciência, filosofia e religião, né? Então, quando Kardec propõe a fé raciocinada, ele está propondo que a gente não aceite, né? É aquelas questões, né, que a gente chama de fé cega, né? De coisas que não são possíveis. Então, é claro que o Espiritismo não é propriamente dito uma ciência, mas ele se apoia na ciência para algumas comprovações. Então, o que a gente vai falar hoje são de comprovações possíveis. Explicar a origem, bem como a natureza dos espíritos, né? Aí isso aí é meio aquele negócio de Globo Repórter, né? De onde vêm, para onde vão, do que se alimentam, né? Então a gente vai falar dessa origem, né? Para onde estamos caminhando também. Bom, explicar o funcionamento do perispírito. Aí, ó, agora eu chamo a atenção. Não tem aquele negócio assim, ó, save the date, né? Marque a data, marquem a palavra agora. Essa palavra a gente vai falar muito sobre ela e digo para vocês, é fundamental até para que todos os outros temas que vão suceder, a gente precisa estar claro aí do que é esse tal de perispírito. A sua importância nos diversos fenômenos físicos e mediúnicos. E, por fim, apresentar de forma clara a escala progressiva dos espíritos, né? Então, naquele segundo ponto lá que eu falei, né, para onde estamos caminhando, então, o Espiritismo vai nos trazer de uma forma bem clara que todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas fadados à perfeição. Então, não há ninguém que possa dizer, olha, o fulano de tal está parado no tempo. Pode até ser uma pausa, mas ninguém vai ficar assim para sempre, porque se há algo que a gente pode dizer, olha, isso aqui vai acontecer, é a evolução, né? Então a gente está o tempo todo nessa construção evolutiva. Aí Kardec, de uma forma didática, porque também a gente não vai criar rótulos, né? Ele vai trazer que existem 3 grandes categorias, vamos dizer assim, né? E para que a gente sim veja ali na fila do pão, onde é que eu estou nessa caminhada, né? Então ele vai dizer lá que existe uma categoria dos espíritos imperfeitos, e aí tem suas características, tem os bons espíritos e tem os espíritos superiores, é onde a gente olha assim e fala, eu vou chegar lá, né? Um dia eu vou chegar lá. E todo mundo tem potencial para isso. Bom, então nessa escala, nessa última etapa da nossa aula, a gente vai olhar para essa caminhada. Bom, até aí tranquilo? Tudo bem? Podemos avançar? Bom, eu já perguntei para vocês, mas não custa repetir. Alguém tem medo de espírito aí? Não, né? Não tem, né? Todo mundo já sabe que quando acorda, que entra no banheiro, né? Olha naquele espelho, a gente está vendo espírito. Então a gente não vai mais os espíritos, a gente vai os espíritos, se inserir no contexto, né? E se agora sabemos, né, que somos nós, então não precisa ter medo. Mas algumas vezes as pessoas complicam isso, porque aí vem essa outra questão, e afinal, e alma? Porque aí vem negócio de alma do outro mundo, alma penada, né? Já ouviram falar isso? Aí quando começa a falar alma penada, eu já fico, meu Deus, que será, né? Será que é aquela coisa assim, né, sem cabeça, aquela, sei lá, que os filmes de terror fazem com a gente, né? Mas eu pergunto para vocês, quem me ajuda aí, qual é a diferença entre espírito e alma? Qual seria a diferença? Perfeito. Weber, como é que é? É Weber mesmo? Weber, tem que ganhar estrelinha. Por uma questão de, vamos dizer assim, convenção, né? Kardec convencionou tratar alma como espírito encarnado. E quando fala espírito, então seria o espírito desencarnado. Isso é apenas uma convenção,
Mas, para nós, alma e espírito é a mesma coisa. Se eu quiser se referir a mim como alma, ok? Como espírito também perfeito, nenhum problema. Para nós, entendemos que é a mesma coisa. Então, da mesma forma que a gente não vai ter medo de espírito, quando falar alma, seja alma penada, seja o que, sei lá, que a gente vai colocar aí para dourar a pílula da alma, não vamos ter medo também, porque somos nós. Então, não tem por que ter medo. E por fim, mas afinal, quem são os espíritos? Essa a gente vai deixar para responder no final, até o final da aula, né? A gente vai entabulando aí na nossa cabeça, né, de que forma é. Ou melhor, quem são? Bom, aí lembrando a primeira aula, só para entrar no contexto, a gente falou sobre o que é o espiritismo e teve uma pergunta, né, que a gente fez, até lembram de que forma que o espiritismo servia para mim, aí tiveram vários depoimentos e tal, né, como é que eu vejo isso. Mas o fato, né, num conceito básico, é que o que é o espiritismo? O espiritismo é uma doutrina que trata da origem e do destino dos espíritos e das suas relações com o mundo. Agora, essa relação é a possibilidade da comunicação, né? Como é que a gente transita nesses mundos, né? E como isso é possível? Será que há poderes sobrenaturais? Será que há algo que não seja próprio do espírito? Então, veremos sobre isso. Mas o espiritismo trata de espíritos. Então, avançando um pouco mais, vamos buscar lá, também no que vimos na primeira aula, né, relembrar sobre fenômenos que ocorriam e que nos faz pensar que o espiritismo não tem, não tem a propriedade, né, vamos dizer assim, não foi o criador de nada disso. Então, não é o espiritismo que cria o espírito, não é o espiritismo que criou a mediunidade, por exemplo, né? São coisas, são fenômenos que existem desde sempre, porque são naturais do espírito. E isso ocorre desde muito tempo. Então, lá, lembrando, né, o que ocorria em 1848, lá em Hydesville, lembram, né, das irmãs Fox, aquelas pancadas na parede, né? Isso não tinha espiritismo ainda, estava acontecendo um fenômeno ali mediúnico, porque foi entabulado uma forma de comunicação, né, através das pancadas. 1852, na França, as mesas girantes, lembram, né? Que se faziam perguntas e a mesa que ia saracuteando lá em cima das letrinhas, iam formando palavras e frases e trazia respostas inteligentes. Então, o fenômeno estava ali muito claro, né? Também não tinha espiritismo ainda, isso já estava acontecendo no mundo. Algumas pessoas, e a partir desses fenômenos, muita gente teve um professor Mesmer, que estava se especializando no estudo do magnetismo, né, que hoje a gente se embasa muito nesses estudos para a aplicação dos passes, o que a gente usa hoje, e que todo mundo aqui já deve ter tomado passe, alguns até aplicado. Então, teve uma base de estudos lá. Teve um outro, que foi William Crookes, que pesquisou as materializações. Então, olha que forma. Imagina, hoje vou até fazer um parênteses, imagina se a gente está falando aqui de veracidade da existência do espírito, e a gente fala assim, olha, alguém tem dúvida aqui que o espírito desencarnado, né, continua existindo? Aí a gente materializa um espírito aqui. Já pensou que coisa fantástica que seria, né? Eu tenho a impressão que talvez uma meia dúzia fosse sair correndo da sala, não ia ficar para ver. Mas os que ficassem iam ter certeza, porque não tem, é inquestionável, né? Então houve uma época, né, lá no inicinho, que isso acontecia, né, foi muito trabalhado isso, né? As materializações e tal, uma forma de comprovar ali incontestável, está aqui, você toca, né, tangível, né, você toca ali, você vê. É que a gente tem essa tendência ao que a gente não vê, o que a gente não toca, a gente achar que não é verdadeiro. Então, Crookes pesquisou muito, né, sobre as materializações. Aí você vê, ó,
chegou a tirar 44 fotos de um espírito materializado, experimentos com o efeito da luz sobre o ectoplasma, e o espírito materializado começou a desfazer gradativamente. Aí ele fala assim, 44 fotos, poxa, você vai no shopping hoje, você tira 44 selfies em 5 minutos, né? Mas só que naquela época ali, a gente está falando de uma época que, 1872, para que você conseguisse 44 fotos para documentar um trabalho científico, né? Teve todo um empenho, um esforço que a gente tem que levar em consideração. E até hoje a gente utiliza muito desse material. Ainda que as materializações, a gente vai falar mais sobre isso quando estiver falando das aulas de médiuns e mediunidades, né? É uma parte da mediunidade chamada de efeito físico e que acontece até hoje, não é nada que ocorreu lá e que não acontece mais, não. Continua acontecendo, mas hoje muito menos. Muitos médiuns conhecidos, por exemplo, o próprio Medrado, né, que é super, tem uma importância não só mediúnica, mas dentro do movimento espírita, né, ele trabalhou muito tempo com materialização e depois ele mesmo falou, depois eu parei com isso e tal, mas recentemente tem muita coisa. Ele ainda trabalha com psicopictografia, né, aliás, acho que é um dos que eu conheço aqui mais brilhantes pictógrafos, né, da atualidade, e na pictografia tem um componente de mediunidade de efeito físico, né, que a gente vai falar sobre isso, como eu falei, nas próximas aulas. Bom, então tudo isso acontecia e mesmo antes de ter sido o marco do início do Espiritismo, que é aquela pergunta da prova que vocês não fizeram, né? Que qual é a data mesmo do marco do início do Espiritismo? 18, errou só por um dia, 18 de abril, 1857, né? Então ia dar meio ponto para você, viu? Porque errou o dia, né? Eu ia considerar, porque o resto da data estava correto e tal, mas meio ponto só porque errou o dia. Hã? Pelo gabarito ele errou, aí não teve jeito. Mas o professor que né, viu o esforço ali, poxa, acertou tudo, só errou a data, vamos dar meio ponto. Bom, aí, no Livro dos Espíritos, a pergunta 23 vai perguntar o que é espírito, né? Na aula passada a gente viu lá a pergunta 1, que é Deus, né? Essa vai perguntar o que é espírito. E aí os espíritos vão responder para a gente o seguinte, olha, é o princípio inteligente do universo. Não satisfeito ainda só com essa resposta, né, um tanto superficial, se desdobrou a pergunta, mas qual a natureza íntima dos espíritos? E aí eles respondem, e eu até, na minha impressão, é um tapa com luva de pelica, né, na gente que fica querendo questionar muito. Olha lá, ó, não é fácil analisar o espírito com a vossa linguagem, para vós ele nada é, por não ser palpável. Para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficais sabendo que coisa nenhuma é o nada e o nada não existe. É um tapa com luva de pelica, né? Para a gente acabar com esse negócio, porque eu não vejo, porque não sei o quê, né? Ficar lá igual o Tomé ainda, né? Que tem que tocar na chaga lá para ver que é verdadeiro. Então, a gente precisa acabar com isso. Você viu, ó, hoje a gente faz assim, ó, o que tem aqui? Nada? Né? Olha aqui, tem ar, olha, se eu for detalhar aqui, o ar tem a composição dele, tem oxigênio, tem nitrogênio, tem gás carbônico, tem um monte de coisa aqui, não é porque eu não estou vendo, né? Várias partículas em suspensão, então tem um monte de coisa que eu não estou vendo, então não é porque eu não vejo que eu vou dizer que não existe, e eles, né, classicamente nos dão essa resposta aí. Então, para a gente agora pensar, ó, eu que vou ficar duvidando disso, né, de forma alguma. Bom, agora, até aqui tudo bem? Alguma dúvida aí? Alguém tem alguma questão? Não? Então, vamos entrar em outro papo, porque agora o que acontece? Tudo começa em Deus, né? Falamos na semana passada sobre isso, mas é importante a gente resgatar não aquele Deus, né, que de certa forma, ao longo, né, da nossa existência, a gente construiu, e que nada de mal também, não tem, está tudo bem se a gente pensar assim, Deus Pai,
legal. Deus, amor, legal. Deus, qualquer outra coisa que eu queira colocar, perfeito. Mas, nesse momento, a gente vai trazer Deus Criador, né? Criador. E Deus Criador, Ele cria dois princípios fundamentais. Ele cria o princípio espiritual, também chamado princípio inteligente, e o princípio material, o fluido cósmico universal. Vocês vão encontrar muito na literatura, às vezes uma sigla só, FCU. Fluido cósmico universal é a matéria primordial, é a matéria da qual tudo se deriva. Se a gente perguntar assim, puxa, mas aonde está o fluido cósmico? Aqui, ó, se eu falar, ó, aqui, fluido cósmico universal, dinamizado, quer dizer, densificado, até uma densidade que está compatível com a nossa vibração, está compatível com a nossa dimensão. Se a gente falar, lá todas as matérias do mundo espiritual, fluido cósmico universal, dinamizado, né, densificado, compatível com a vibração daquela determinada dimensão. Então, Deus cria dois princípios fundamentais e distintos. Importante a gente falar isso. O que é princípio espiritual é princípio espiritual, o que é princípio material é princípio material. Só que o princípio espiritual precisa se apropriar do princípio material para o seu desenvolvimento. Então, o princípio espiritual se apropria da matéria para se desenvolver. Bom, aí agora a gente vai ter que fazer um parênteses aqui para que a gente não entre num portal, porque você sabe que algumas aulas aqui tem um portal mágico que quando a gente fala sobre aquele tema, a gente entra por esse portal e não consegue mais voltar para o tema principal, né? Porque a gente entra para devagar. Mas eu já vou dizer para vocês que sobre isso que eu vou mencionar agora, abrindo esse portal dimensional, a gente vai ter outra aula que vai falar sobre ele. Por quê? Se eu estou dizendo que Deus cria o princípio espiritual, e o princípio espiritual se apropria da matéria para se desenvolver, na nossa natureza, qual é a matéria mais rudimentar, mais primeira que nós temos aqui? Quem me ajuda? O mineral, né? Então, o princípio espiritual vai se apropriar, ele vai coagular no seu entorno o mineral. E ele vai permanecer nessa, vamos chamar de reino, né? Nessa condição de estar vivenciando essa matéria durante um tempo. Aí ele vai, depois de um tempão lá, ele vai passar por uma outra forma, uma outra matéria, que é a vegetal. E aí ele vai aprender nesse reino durante um tempo. Bom, quando ele atinge lá um nível de complexidade, né, capaz de passar dessa evolução, aí ele vai para um outro tipo de matéria, que é o animal. Muito bem. Aí ele também vai ganhar complexidade nessa forma, né, de atuação, vamos dizer, na matéria. Bom, aí quando ele atinge o ápice da evolução com essa matéria, aí ele se torna, propriamente dito, espírito. Então, olha a conclusão que a gente chega. Deus não cria o espírito conforme nós estamos nesse momento, mas cria o princípio espiritual que se apropria da matéria, que se desenvolve nele e se torna espírito. Ok até aí, gente? Bom, eu falei que abre um portal porque o pessoal, puxa, mas aí eu fui uma plantinha, Não, nada disso, ninguém foi plantinha, ninguém foi pedra, ninguém foi cachorrinho, né? Vamos esquecer isso. E a gente vai ter uma aula que vai só falar sobre a evolução, aí a gente vai entrar nessa questão toda. Mas hoje, né, só para a gente saber que Deus cria o princípio espiritual, ele se apropria da matéria e se desenvolve nela. Tranquilo? Bom, então,
ratificando, acho que eu adiantei alguns slides aqui, ratificando o que a gente já falou. Então, olha lá, no Livro dos Espíritos, nas perguntas 80 e 81, diz assim, ó, Deus cria o espírito pela sua vontade, como faz em relação a tudo no universo. Como Deus jamais deixou de criar, a criação dos espíritos é permanente. Então, ó, o que acontece? A criação do princípio espiritual ocorre o tempo todo. Só que o princípio espiritual vai evoluindo, se torna espírito, o espírito vai evoluindo, ele já cria de novo mais princípio que vai, e assim a gente vai nessa criação constante. Bom, quando o PE, princípio espiritual, né, atinge a capacidade de utilizar um corpo humano, ele é denominado espírito. Portanto, a origem dos espíritos remonta à criação do princípio espiritual, a qual foi e é gerado por Deus. Então, também, só ratificando o que a gente já falou. E aí, para síntese, né, o poder que a Adenauer tem de sintetizar aqui o que a gente acabou de falar, o espírito constitui-se num resultante da evolução do princípio espiritual, após sucessivas existências em contato com a matéria bruta, com organismos vegetais e com a complexidade dos corpos animais. Difere do princípio material não só pela inteligência, como também pela capacidade de assimilar as leis de Deus e desenvolver-se nelas. Quando o princípio espiritual atinge a capacidade de utilizar um corpo humano, ele é denominado espírito. Portanto, a criação dos espíritos remonta à criação do princípio espiritual, que se origina em Deus. O surgimento de novos espíritos é consequência natural da evolução do princípio espiritual e se dá constantemente. Bom, fechando então esse raciocínio a respeito da nossa criação. Isso nos leva, uma vez que estamos fazendo um curso, né, a pensar da seguinte maneira. Vocês já ouviram alguém dizer assim, espírito é uma energia? Já ouviram isso? Eu já ouvi também, pessoal, espírito é luz. Já ouviram? E mais, até às vezes a gente ainda fala uma coisa, espírito é uma centelha. E ainda adorando a pílula, uma centelha divina. Né? Então agora vamos pensar, já que a gente está fazendo um curso, luz é o quê? É energia, né? Então, olha, se Deus criou dois princípios distintos, princípio espiritual e princípio material, e um não é o outro, se luz é energia, energia é matéria, matéria não é espírito. Então, olha, espírito não é luz. E centelha? O que é uma centelha? É aquela centelha do fogo, né? O que é centelha? É energia também, né? Então, se é energia, é matéria. Se é matéria, não é espírito. Então, espírito não é centelha. Bom, já falamos, né? Porque quando a gente fala, não, espírito é uma energia. Energia é matéria. Se energia é matéria, matéria não é espírito, espírito não é matéria. Então, afinal de contas, o que é espírito? Que agora que embolou tudo na minha cabeça aqui, né? Porque o tempo todo a gente fala que espírito é energia, espírito é luz, espírito é centelha divina. Afinal, o que é espírito? Me digam aí. Cri. Nada? Espírito é uma singularidade não material. Mas é aceitável quando a gente diz assim, espírito é luz. Tá bom, então agora a gente vai entender que o espírito, que é uma singularidade não material, se apropriou de uma matéria luminosa e nós o percebemos, o vemos como luz. Então, espírito não é luz, mas ele se envolve nela, através da matéria que ele utiliza. Espírito é uma centelha? Bom, sabemos que não, mas ele pode estar envolto, se apropriando de uma matéria, né, fagulhante. É uma energia? Também não, já entendemos, né? Então, é aceitável isso, mas entendemos que espírito não é matéria, matéria não é espírito. Né? Isso é importante porque
né, nos aprofundamentos que virão mais para frente, a gente precisa entender o que é matéria e o que não é matéria, o que é espírito e o que não é espírito. Tranquilo? Ok. Então, Kardec vai definir que o ser encarnado, né, qualquer um de nós aqui, exceto aquela senhora de vestido verde que está entrando ali agora. Não viram, não? Ué, não viram? Não, porque está todo mundo encarnado, mas essa senhora de vestido verde que entrou ali agora, é brincadeira, gente, eu também não vi ninguém não, é só brincadeira. Eu queria dizer o seguinte, que todos nós encarnados, né, somos um sanduíche de corpos, né? Kardec vai dizer que é uma tríplice formação. Essa tríplice formação, ela passa, em primeiro lugar, por algo que a gente conhece muito bem, que é o corpo físico, né? Depois, por um outro corpo, que a gente vai... É brincadeira, gente, eu não tenho nenhuma senhora de vestido verde, não. Ela está falando que está assustando, que estão querendo ir embora. Não, façam isso não, é brincadeira. Eu também não vi nada, porque às vezes dizem, pô, mas ele viu a gente... Mentira, não vi nada não, só brincadeira. Bom, então, tem um outro corpo chamado perispírito, que a gente vai falar bastante sobre ele ainda hoje, né? E, aliás, não só hoje, todas as próximas aulas vocês vão ouvir falar de perispírito, mas hoje a gente vai dizer direitinho, né, para que ele está aí. E, por fim, o espírito. Então, o ser encarnado, ele é esse sanduíche de corpos, né? Corpo físico, perispírito e espírito. Então, né, o número 1 ali a gente já conhece bem, corpo físico. O número 2, perispírito. E o número 3, o espírito. Bom, mas aí aparece uma coisa. Tem ali, ele está sumido aqui, né? Está só marcadinho ali e está representado por uma estrela. Será que isso tem um porquê? Quem me diz aí por que está representado dessa forma? O espírito, ele não é visto materialmente, tá? E a estrela ali está representando de que ele existe, é uma existência. Você só não esperou chegar o microfone, mas como o seu volume foi bom, a gente ouviu. Então, eu vou repetir aqui por causa da internet, né? Então, desculpa, seu nome é? Everton falou o seguinte, que o espírito não é visto, que ele... Peraí, até me esqueci o que você falou, mas foi bom. Ele foi bem. Bom, mas então, por que coloca uma estrelinha? Porque o espírito não tem forma. Então, a gente representa ele graficamente, às vezes com um asterisco, às vezes com uma bola de fogo, assim, uma estrelinha. Ele é representado dessa forma. Porque o que vai dar forma ao espírito é o perispírito. Então, o perispírito vai dar forma para o espírito. Por isso, ele é representado. Então, quando vocês verem aí nas representações gráficas, né, na vasta literatura que temos, vocês vão ver lá que o espírito está sempre representado por uma bolinha, por um asterisco, alguma coisa assim. É por isso, espírito não tem forma. Singularidade não material. Então, a matéria é que vai dar a forma dele. Aí matéria é o quê? O perispírito, a gente vai avançar nisso. Bom, então, concluindo, o homem possui natureza tríplice, sendo ele o encontro do corpo físico, do perispírito e do espírito propriamente dito. Essa constituição o coloca em condição de viver a vida material e espiritual simultaneamente. Opa, espera aí. Vida espiritual e material ao mesmo tempo, como é que é isso, né? Vamos lá. Bom, sendo... essa dimensão que a gente vive aqui é a dimensão material, né? A gente fala muito comumente isso, né? A dimensão da matéria física, né? Então, esse corpo físico, ele é o veículo do espírito de manifestação nessa matéria. Para que a gente exista nessa dimensão, você tem que ter um corpo físico, né? Então, a gente reencarna, porque o espírito que pré-existe se acopla
a um corpo em formação. Lá na aula de reencarnação a gente vai falar muito sobre isso. Se acopla a um corpo em formação tal, e vai se moldando a ele, participando da construção desse corpo. Olha que coisa fantástica. E você utiliza esse corpo durante um período, que é o período da sua encarnação. Então, esse corpo é o veículo de manifestação do espírito nessa dimensão. Bom, e o perispírito? Da mesma forma. O perispírito, então, é o veículo de manifestação do espírito na dimensão espiritual. Ah, mas peraí, eu só vou usar isso quando eu morrer, né? Quando morrer o corpo físico, aí... Porque, aliás, a gente pode pontuar isso também, né? Falar morrer, porque é uma pergunta comum. Falar morrer ou falar desencarnar? O que é o certo? O que vocês acham? Hã? Deixa chegar o microfone para ele lá. Everton, bom dia a todos. Bom dia, Everton. É a matéria, o físico, né? E o espírito, ele desencarna daquele corpo e continua vivo. É só aluno avançado, né? Curso básico é pro forma. Então é isso aí, né? É assim, quando a gente fala morrer, tá certo ou tá errado? Não tem certo ou errado. Falar morrer, você está se referindo ao corpo. O corpo morre mesmo, né? Agora, quando você falar desencarnar, você está se referindo ao espírito. O espírito não morre. O espírito desencarna, sai da matéria, sai da carne, né? Então, perfeito. Então, quando o corpo físico morre, o espírito desencarna. E, portanto, ele viverá com o perispírito. Aí ele está puramente lá na dimensão material. Mas o que Kardec está dizendo ali não é isso. Ele está dizendo que essa constituição, né, essa tríplice formação de espírito, perispírito e corpo físico, permite que vivenciemos ou que vivemos as duas dimensões simultaneamente. Como é possível isso, gente? Se eu não morri, eu estou aqui. Como é que é possível isso? Me falem aí. Quando a gente vai dormir, notícia bombástica agora, hein? Se preparem para essa informação, porque quem não sabia disso agora vai ficar com uma informação bombástica. Todo mundo quase morre quando vai dormir, porque quando você vai dormir, o espírito que você é, spoiler da aula 5, alerta de spoiler, olha, já estão avisando, alerta de spoiler. A gente não vai falar sobre isso hoje, só vai dar a informação, né? Quando você vai dormir, o espírito que você é se liberta do corpo e ele vai transitar na dimensão espiritual na boa. Utilizando o quê? O perispírito. Então, eu não preciso desencarnar para que eu vivencie a dimensão espiritual. Todos nós aqui, a gente faz isso todo dia. Todos nós aqui, eu estou na vigília, né? Estou acordado, utilizando o veículo físico. Eu estou dormindo, por exemplo, desdobrado, né? Que você não precisa nem estar só dormindo lá, você pode estar desdobrado, né? Um processo provocado, e você está lá, perispírito na dimensão. Então, essa fala de Kardec é com esse motivo. Pois não. Bom dia, meu nome é Diego. Bom dia, nessa Diego. linha de pensamento, Sim. o perispírito seria a nossa sombra? Não, de forma alguma. O perispírito é um corpo fluídico, energético, a gente vai falar mais sobre ele, não se preocupe, e que, a melhor definição é o veículo de manifestação do espírito na dimensão espiritual. Quando você fala sombra, me traz algumas questões. Por exemplo, sombra é um termo utilizado na psicologia junguiana, né, que é uma estrutura da psique que você nega. Aí ele chama de sombra. O perispírito tem nada a ver com isso, é outra coisa, né? Ou pode ser a sombra da luz, né? A luz aqui, a sombra ali, também não é isso. O perispírito é um corpo de manifestação do espírito na dimensão espiritual. Todos nós aqui, né, temos um perispírito. Então, ó, veja que a
a visão, vamos dizer assim, né? Quando você transita por olhar como espírito, você tem uma direção, você tem um vetor. Quando você tem o olhar material, você tem um outro vetor. Na maioria das vezes, a gente faz essa transição, a gente costuma dizer o seguinte, olha, eu tenho um espírito, ou o meu espírito, não é assim que a gente fala? O meu espírito. Quando você está falando assim, a gente está como se estivesse olhando da matéria para o espírito. Aí você diz que tem um espírito. Não é o termo adequado, porque você não é a matéria, você é o espírito. Então, o termo mais adequado era você dizer assim, eu, espírito, tenho um corpo. Aí, nesse olhar, eu vou dizer, então, eu tenho 2 corpos, porque é um corpo espiritual, né, perispiritual, e um corpo físico que me permite a manifestação na matéria. Então, não é uma sombra, é um corpo, veículo de manifestação do espírito. Ok? Diego, né? Mas a gente vai falar mais sobre o perispírito, talvez melhore o entendimento a respeito dele. Então, ó, o corpo físico, né? Já falamos, o corpo físico é o veículo de manifestação do espírito na realidade material. O perispírito é um organismo de ligação entre a vibração da matéria e a natureza transcendente do espírito. Portanto, o veículo de manifestação do espírito na dimensão espiritual. E aí, gente, até aí, beleza? Pois não, deixa... Ricardo. Se eu perguntar alguma coisa que foge, você me corrige. Ah, na hora. Baseado no que você colocou aqui, eu vou notando. A formação, então, do perispírito, ele é de acordo com a nossa necessidade encarnatória? Se sim, essa formação desse perispírito, ele vai variar de acordo com cada ser existente aqui na Terra? Sim e não. Vamos, Antônia, né? Então, Antônia, lembra, vamos voltar alguns slides ali. Lembra que Deus cria o princípio material e o princípio espiritual, né? O princípio espiritual se apropria do princípio material para se desenvolver. Então, lá quando ele passa pelos reinos mais rudimentares, né? O mineral, o vegetal, o animal, ele começa a formar o que será depois o perispírito. Então, há uma rudimentar formação dessa energia que o princípio espiritual se apropriou. Bom, mas quando ele se torna espírito, começou as encarnações no reino hominal, aí esse perispírito, lá no início, nós, quando estivemos lá, né, nas cavernas, esse perispírito era um perispírito muito grosseiro, muito rudimentar, grosseirão mesmo. Ao longo dessa evolução, ele foi se sutilizando, mas não é diferente de cada um, porque todos nós aqui, a gente vai ver isso nos últimos slides, né, lembra das propostas de temas de hoje, tem lá a escala espírita, né? Então, na escala espírita, a gente vai ver em que posição, em que lugar do nosso caminhar evolutivo. E esse perispírito vai ter uma relação com isso. A gente vai ver que todos nós aqui estamos na mesma faixa. Então, está todo mundo mais ou menos com o mesmo tipo, vamos dizer assim, de perispírito. Mas já foi muito mais grosseiro. E um dia, quando a gente olha assim lá para o futuro, ele vai ser muito mais sutil, né? Ele está se sutilizando no mesmo caminhar da evolução. Então, não é propriamente um perispírito para cada tipo de pessoa, né? Porque é de acordo com o que você já se despojou das suas vicissitudes e já conquistou habilidades. Aí ele vai se sutilizando. Tranquilo, tá aí? Poderia. Ela levantou o braço ali, mas deixa chegar o microfone para ela, depois vem para você aqui. Bom dia. Aileen. Bom dia. Tá de cabeça para baixo seu nome? Eu sou de outra turma. Ah, Aileen, assim? Isso. Então, só para ver se eu consegui entender. O perispírito, você falou que a gente não foi animal, nem vegetal, a gente não foi plantinha, mas o nosso perispírito sim? Não, também não. O princípio espiritual
que se tornou o espírito que você é, passou por esses reinos. Então você não foi aquilo, mas você passou na formação do espírito que você é hoje. O princípio espiritual. O perispírito, então a gente está falando de evolução do princípio espiritual, então ele transitou por esses reinos materiais. Ali a gente não tinha ainda perispírito formado. Porque, olha o nome, perispírito. Peri sugere o quê? Entorno, né? No entorno do espírito. Se antes não era espírito, era princípio espiritual, então não, tecnicamente teria que ser periprincípio espiritual. Não tem isso. Não é perispírito. A gente só se torna espírito quando passa por toda essa transição. Então o perispírito ele vai surgir quando se torna espírito. Quando começam as reencarnações. Agora, o que não quer dizer, mas isso é outra história, que lá no princípio espiritual não tem uma formação rudimentar do que vai se tornar perispírito. Isso já está começando lá. Ok? Foi aqui. Juliana. Oi, bom dia. Bom dia. Eu peguei esse trecho final aqui do slide, onde fala que o perispírito é um organismo de ligação. Aí, quando eu vi ligação, que entre a vibração da matéria, que é o corpo físico, seria isso? É. E a natureza transcendente do espírito, que é o próprio espírito. O próprio espírito. Então, eu poderia dizer... Aí eu fiquei ligação, ligação é cola, né? Seria uma espécie de molde. Aí eu lembrei de algumas leituras anteriores. Se fugir do tema, você me corta. Não foge sobre não. Só é respondido. Modelo organizador biológico. Uhum. Seria uma espécie de molde mesmo. Aí eu fiquei pensando em diferentes tipos de molde. Tem molde de barro, modelagem, molde de papel, uma série de materiais. Porque você fala que o perispírito ele vai se sutilizando. Uhum. Essa analogia seria correta, eu dizer isso? Então, é pergunta de novo, a gente vai falar, é complicado. Pergunta de ciclo 9, né? Mas tudo bem. Não vamos cortar não, porque é interessante. Porque sobre perispírito, né, hoje a gente vai falar sobre ele. No ciclo 2, você vai ter uma aula só sobre perispírito. Para abstrair a ideia do perispírito eu acho que é a aula 6, se não me engano, do ciclo 2, vai falar só sobre perispírito. Mas tem a ver. Eu acho que, se você me permitir, o próximo slide, a gente vai, talvez, responder a sua pergunta, porque você trouxe uma coisa importantíssima, que é o MOB, o modelo organizador biológico, né? Então, que está no perispírito também, está na mente, mas a gente vai falar sobre ele já. Vamos só ver ali, é Marcos. Então, quando nós enxergamos um espírito, como você falou aí, né? Aquela senhora de vestido verde. Vestido verde. Quando a gente enxerga um espírito... Você está enxergando o... Nós estamos, na verdade, enxergando o perispírito e não o espírito. Perfeito, isso aí. Perfeito. Quando vemos um espírito... não foi nem uma pergunta, foi quase uma afirmação já do Marcos, né? Quando vemos um espírito, você está vendo o perispírito dele, porque o perispírito é que dá a forma ao espírito. Então, quando você vê lá, né, aquela forma do espírito, é o perispírito dele que está fazendo isso. Ok. Aqui, Ricardo, acho que é o... É uma pergunta. Eu gostaria de saber se os animais possuem um perispírito, ou se é só uma condição humana, quando você já consegue evoluir, ou se os animais também têm essa capacidade. Depende, porque lá em casa a gente tem uma netinha peluda lá, né? Tem uma netinha peluda que a minha esposa diz que ela é gente. Se ela é gente, ela tem perispírito, mas não é. Ela diz que ela é gente, né? E, aliás, o dia que ela souber que ela não é gente, que é cachorro, porque ela não sabe disso, ela vive lá em casa, ela pensa que é gente, a gente trata como gente. Então, o dia que ela descobrir que é cachorro, eu acho que ela vai infartar, né? Porque ela não sabe disso. Então, se fosse gente, teria perispírito, mas não é princípio espiritual. Então, até tecnicamente, se a gente fosse usar a palavra perispírito, é o quê? É o que está em torno do espírito. E o PET,
Ó, a rocha, o vegetal, o animal é princípio espiritual. Então, se tivesse, teria que ser periprincípio espiritual e não perispírito, porque espírito ele só se torna numa fase depois disso. Então, o pet, o animal, não tem perispírito, mas ele tem uma formação rudimentar do que se tornará perispírito depois. Ok? Enquanto ele está nessa fase, é o que ele ainda não tem. Ele tem instinto. Né? Em cada uma dessas etapas, é porque sua pergunta é ótima, mas na aula de evolução a gente vai aprofundar ela. Por quê? Porque no mineral, ele vai desenvolver habilidades, né? Até de aglutinação com a própria matéria. No reino vegetal, ele vai adquirir outras habilidades, né? A plantinha já sabe que ela precisa se nutrir através ela já tem sensibilidade, né? Sabe que morre, quer dizer, ela não tem essa consciência que morre, mas morre, né? Aí no animal, ele já ganha instinto, né? Tem a questão da sobrevivência, tem a reprodução, né? O instinto de reprodução, enfim, vai ganhando habilidade, mas ainda não tem o raciocínio, ainda não tem. Isso só vai ganhar no reino hominal, né? É o que vai nos diferenciar, né, do princípio espiritual, também é isso. Não é espírito. Então o pet, só o lá de casa que é, mas... Você pode ser que você tenha um também que seja, mas a gente é parêntese, né? Entre parênteses, porque no modo geral, não. Princípio espiritual, tá? Olha lá, tem outra pergunta lá atrás, vamos para essa aí para a gente avançar um pouco mais aqui. Desculpa, estava na fila aqui, então pronto, pode. Bom dia, Leonardo aqui. Luiz, na verdade, algumas dúvidas, acho que essa aula que mais está gerando dúvida aqui, né? Que bom. Sobre essa questão da matéria que você tinha falado um pouco, matéria não, desculpa, você estava dizendo que a energia, ela é, no caso, então, um tipo de matéria, não é isso? É matéria, é Einstein, né? Então, aí matéria é energia condensada, lembra lá do enunciado de Einstein? Mas aí surge uma dúvida a respeito da minha interpretação, tá? Da aula passada, em relação ao que era Deus. Sobre Deus também ser uma fonte de energia, uma forma de energia. Então, partindo desse pressuposto aí, Deus não seria, então, considerado energia? Rapaz, você quer botar o professor na saia justa, né? Você já ouviu falar por que Deus criou o inferno? Que é para mandar aluno desse tipo. Que coisa, rapaz. Não tem pergunta mais fácil, não? Tem outra, inclusive, depois eu faço. Olha só, e deve piorar aí do negócio, né? Então, desculpa, eu não vi seu nome, Leonardo, olha só. Se você pensar assim, que Deus é uma fonte de energia, como criador, vamos pensar como criador, vamos desconstruir aquelas coisas, né, de Deus, amor, Deus não sei o que e tal. Como criador, ele não criou o princípio material e espiritual? Como criador do princípio material, ele é uma fonte de energia. Podemos pensar dessa forma. Agora, talvez não seja como você falou, na minha visão, estou pegando agora a sua palavra, né? Talvez não seja como está na sua visão, porque o que eu li da sua visão é que como Deus fosse o nutridor da energia que nós vivenciamos, né? Perfeito. Então, também é uma forma, vamos dizer assim, uma romântica, a palavra que está me vindo agora na ideia essa é uma forma romântica de ver essa possibilidade. Porque a gente não tem essa dependência de Deus. As energias que vão te nutrir, elas estão no universo. Se você quiser considerar que Deus é o universo, é o todo, também está bom. Mas então, se passa por uma infinidade de pontos de vista, né? A gente vai avançar depois, você vai ver que o perispírito, os próximos slides vão falar sobre isso, ele não é o perispírito. Porque o perispírito, são vários corpos, e são vários corpos vibracionais, corpos energéticos, que têm funções próprias, que têm características próprias, que têm órgãos de funcionamento. E esses órgãos são usinas, já estou falando porque está no nosso slide aqui, por isso eu estou entrando por esse, a gente vai falar sobre isso. São usinas energéticas. E de onde ele coleta essas energias?
do universo. Né? Vão ter, são chamados esses vórtices de centros de força, são chamados de chakras. Né? A gente se apropria do nome de outras filosofias. Né? Então, os chakras, eles são centros de força que vão absorver essas energias, a energia telúrica, as energias divinas, né, do universo. Então, também pensando dessa forma, você poderia dizer que Deus é como é que você falou mesmo? Uma fonte de energia. Fonte de energia. Então, dessa forma. Mas como a gente está, a ideia dessa aula, né, é separar o joio do trigo, então, para a gente não ter aquela sensação de que é uma imposição. Não só uma imposição, mas que é uma dependência, né? Que é uma dependência disso. Perfeito. Né? Agora, falando da pergunta mais fácil, né? Essa aqui você pode até não querer responder, mas eu espero que você responda, que você vai me dizer que é um conteúdo mais de futuro. Sobre aquele tema que você disse de quando a gente dorme, é o nosso perispírito quem sai, no caso, né? Que desliga da nossa matéria, né? Quando a gente sonha com alguém que está desencarnado, pode ter sido de fato um contato entre os perispíritos que aconteceu e que a gente acorda... Agora é o seguinte, não é uma questão que eu não quero responder, não. Eu fico aqui me coçando para responder, mas não posso, porque essa pergunta ela é inteiramente da aula 5, né? Que vai falar sobre libertação do espírito, vai falar sobre sonhos lúcidos. Não falte, pronto. Não falte, porque isso aí a gente vai discutir na aula 5. Ok? Então não é que eu não quero, não, eu fico com vontade de responder, mas senão a gente perde, né, o time da aula de hoje, né, que precisamos falar sobre espírito. Pois não, mais 2 só, senão a gente não avança. 3? Então, só 3, depois a gente avança aqui, senão... Vai dar vez? Beleza. Bom dia, meu nome é Raimundo. Sobre o animal, né, o cachorrinho, né? Eu tenho um lá, professor, que... O seu é gente também, né? Olha, aquele ali é mais de que... Aquele ali é mais do que uma pessoa, viu? É gente. É gente também. Aquele ali é um filhão que eu tenho ali que eu não solto pra nada. Tá tranquilo. Até pra comer ali, só come quando eu chego. E se falar minha filha que não é irmão dela, é confusão, viu? É briga, viu? Então tá bom. A gente tem alguns parênteses assim, né? Que o pet é gente, tá bom, tudo bem, eu aceito. Mas, tecnicamente, é princípio espiritual, tá bom? Qual é a outra pergunta, só para a gente avançar logo aqui? Pronto. Levando em consideração que a gente alimenta o nosso corpo com o vegetal, né, do reino vegetal, e aí a gente ganha energia para poder estar trabalhando, para poder estar se movimentando. O reino mineral, que seriam os cristais, as pedras, que a gente seria uma forma de também utilizar essa energia do reino mineral para que tenha algum tipo de influência no dia a dia, no corpo da pessoa. Qual é o seu nome, desculpa? Meu nome é Monique. Monique, você está abrindo um portal. Eu entendi. Você está abrindo um portal, que se a gente for por aí, eu queria só ter 2h30 para falar com você a respeito disso. Mas sua opinião me é importante. Então, quando você dois aspectos, né? Quando você se alimenta do vegetal, tem um aspecto físico, porque o seu corpo físico precisa daquela energia material, né, da fibra do vegetal, ele precisa disso para nutrir o corpo físico. Só que esse vegetal, a gente está falando do vegetal ainda, esse vegetal, ele também tem uma energia chamada energia vital, que ela também vai suprir os seus centros de força, ele também vai nutrir espiritualmente. Assim como a carne, por exemplo. Aí vamos falar agora de outro tipo de matéria, né? A proteína vai nutrir o físico, mas a carne também tem uma energia vital do animal que você se alimentou. Bom, aí ninguém vai comer pedra, né? Aí ninguém vai comer pedra, mas inúmeros trabalhos, né, se faz com as energias das pedras. Você tem lá tipos de pedra. Cristal tem uma energia, o quartzo tem outra energia, e isso também pode ser apropriado. Mas o que eu estou falando, isso aí abre um portal para a gente ficar discutindo aí 2h30 sobre isso, foge um pouquinho do propósito da nossa aula, então vamos voltar para espírito. Mas na aula de evolução, é da evolução que vai... Evolução, né? Na aula de evolução, aí cabe essa pergunta, ok?
Tranquilo? Você ficou, me olhou, você não fica, não leva para o coração. Você me olhou, Ó, você só ficou... para você não ficar triste, a aula de evolução é a próxima. Pronto. Então não leva para o coração eu não responder. Você fechou a cara, eu falei, ih, ela se aborreceu. Não é que eu estou prestando atenção em você mesmo. Tá bom, mas não leva para o coração não, mas na próxima aula vão te responder. Pois não. Meu nome é Antônio e a minha dúvida é a seguinte, falando sobre essa coisa do desdobramento, numa meditação profunda a gente consegue alcançar esse... Não precisa nem ser tão profunda, Antônio, né? Antônio, ó, também na aula 5 a gente vai falar sobre desdobramento. Na aula 5 a gente vai falar sobre desdobramento. Mas não precisa nem ser uma meditação profunda, a gente vai desmistificar isso aí, né? Tem um preparo para você fazer, né? Aliás, ó, aqui na casa, deixa eu fazer também merchandise, isso, né? Propaganda de outros cursos, né? Aqui na casa, porque precisa chegar no ciclo 8 para entrar nesse curso. São cursos transversais, tem um curso aqui que é só sobre desdobramento. Então, é um curso de desenvolvimento, vamos dizer assim, né? Chama-se GED, Grupo de Estudos em Desdobramento. Então, lá nesse grupo, eu trabalho lá também, estou fazendo propaganda aqui. Então, lá nesse grupo, a gente vai falar sobre isso. E uma das coisas básicas que a gente fala é que esse curso não ensina a desdobrar. Sabe por quê? Porque todo mundo aqui já faz isso todo dia. Ensina a ter consciência de que você faz isso. Porque o que a gente não tem é a consciência do fenômeno. Então, é o que é pré-requisito, tem. Ciclo, tem. Você tem que estar... Isso mesmo, e faz mesmo. E por que o senhor está dizendo que a gente não vai ensinar a fazer isso? Se a senhora perguntar no microfone ali, senão eu já estou ganhando bronca daqui da... Pronto. O senhor não disse que não vai ensinar. E por que a Adenauer fala que ele desdobra e viaja, vai para outras colônias espirituais e tal? Ah, eu quero aprender. Então, a senhora... Ó, primeiro que o Adenauer já é o mestre, né? Então, ele já é o mestre. Agora, a senhora vai aprender. É porque a gente está no básico, né? O nome desse curso aqui é curso básico. Aí a gente vai ter ciclo 2, ciclo 3, ciclo 4, ciclo 5, ciclo 8, ciclo 9, ciclo 10. Aí, ó, vamos lá, GED, Grupo de Estudos em Desdobramento. Aí tem outro grupo legal, Sentindo Divino, né? A gente falou de Deus na semana passada, então a gente vai ver agora que a gente não vai criar uma ideia de Deus, a gente vai sentir Deus, né? Já sente, né? Então, é porque é tudo aluno avançado aqui, eu sei disso. Mas a gente vai estudar sobre isso lá na frente, né? Mas a senhora vai chegar lá. Se desencarnar, a senhora vem assim mesmo, não tem problema nenhum. A gente aceita assunto desencarnado. Tem um monte que já falaram aqui, olha, se eu desencarnar, vem assim mesmo, não tem problema não, pode vir. Chamo, sim senhora. Agora a senhora não venha com o vestido verde, né? Senão eu vou falar, olha aquela senhora que está entrando com o vestido verde. Brincadeira, viu, Dan? É minha xará, é Luísa, né? Não é Luísa? Então, não esqueço não. Bom, gente, então vamos avançar aqui. Brincadeiras à parte, desculpe a brincadeira, mas só para ficar leve, né? Então, vamos avançar um pouquinho mais aqui. Então, eu marco ali, ó, perispírito, que é para a gente dar atenção a essa palavra, porque será fundamental o entendimento, né, de tudo que diz respeito. Para entender a origem, né, por que perispírito? Né? Então, Kardec tirou a ideia ali do fruto. Né? A gente tem ali a semente é o germe, né? É o que seria a representação do espírito. Agora, a gente tem a polpa da fruta, ou perisperma, que seria, então, a representação do perispírito. E a gente tem a parte mais grosseira, que é a casca. A casca, então, seria a representação da estrutura física, do corpo físico. Então, a ideia é espírito, do que está em torno do espírito. Bom, só que, tem Zimmermann, antes de passar para o que eu ia falar agora, Zimmermann traz uma ideia aqui legal. Ó. É lícito conceber-se que o perispírito, ao menos para os espíritos ligados à crosta terrestre, possa ser o resultado da aglutinação da energia cósmica. Lembra que a gente falou, ó,
fluido cósmico vital é a energia primordial, né, da formação de toda a matéria que a gente conhece no universo. Então, o perispírito é o resultado, é uma dinamização daquele fluido, né, adequada à natureza do nosso planeta, sobre um campo originado da própria extensão energética da alma, a força espiritual. Então, essa é uma definição de Zimmermann. E não fomos nós que inventamos isso, eu digo nós, assim, falando em nome do Espiritismo, né? Então, olha, lá os egípcios chamavam esse corpo de Ka, Obai, os gregos chamavam de corpo etéreo, na cabala judaica de Ruach, nos budistas chama de Kama Rupa, e vai por aí afora. Tem um monte de nomes que foram dados a esse corpo, ou seja, para que a gente não pense, foi o perispírito que trouxe essa ideia, o espiritismo que trouxe essa ideia e criou esse nome, nada disso, já tem há muito tempo. Bom, só que a gente fala assim, o perispírito dá aquela sensação dele ser um corpo. E, na verdade, a gente vai, quando se debruça a estudar sobre ele, a gente vai entender que ele não é exatamente um corpo, né? Que ele é quase que um organismo, né? Que tem uma complexidade que vai muito além de ser apenas um corpo. Aí Adenauer vai dizer assim, olha, o que se conhece pelo nome perispírito é um conjunto de estruturas semelhantes a corpos que se interpenetram e vão se transformando à medida que o espírito evolui. Lembra que a gente falou que lá nas cavernas o nosso perispírito era mais rudimentar, mas hoje ele está mais sutil do que era em relação ao que foi, mas ele ainda se sutilizará ainda mais de acordo com o passo da nossa evolução. Então ele vai mudando de acordo com o que evoluímos. E deixa de ter a ideia de um corpo. Então, a gente acaba se apropriando de outros estudos milenares, né, de outras filosofias que estudam os corpos do perispírito, que estudam as reencarnações, né, filosofias reencarnacionistas, e que, portanto, tem que ter a base no estudo do perispírito importante, e a gente acaba chegando a uma definição de que não são 3 corpos, como Kardec trouxe, né? A definição mais adequada é que são 7 corpos. Então, seria o primeiro deles, o corpo físico, que, né, já falado, o segundo, perispírito, mas não mais com a ideia de um corpo, né, de um conjunto de corpos, e, por fim, o espírito. Está ali a tríplice formação. Só que quando a gente vai se aprofundar mais nela, a gente vai ver que entre o corpo físico, a camada mais densa, né, o veículo de manifestação do espírito, existe um corpo intermediário entre a camada mais externa do perispírito e o corpo físico. Esse corpo é chamado duplo etérico. Então, é um corpo energético, né, de densidade quase material, ele é possível. Quando vocês param assim, que a gente fica olhando muito para uma pessoa, você percebe assim que tem uma coisinha em volta assim? Chama-se aura, né? A aura é a emanação energética desse corpo aí, do duplo etérico. Nesse corpo tem a gente vai mostrar depois ali, tem uma contrapartida de órgãos, né, de vórtices energéticos, chamados chakras, né, que produzem essa emanação, que a gente chama de ovo áurico. E esse corpo, ele tem uma importância, quando a gente falar de desdobramento, de libertação, esse corpo tem uma importância fundamental, né, um papel importante, porque a partir desse corpo se forma um enlace fluídico, um enlace material, que a gente chama comumente de cordão de prata. Já ouviram falar? Então, o cordão de prata, que é esse enlace energético, ele se forma a partir do duplo etéreo, que vai até a camada mais externa do perispírito, que seria o corpo astral. Então, ele liga os dois. Aí, de noite, quando a gente vai dormir, né, o espírito se liberta, ele vai passear lá
na dimensão espiritual, possível à nossa vibração, importante isso, porque ninguém vai para qualquer lugar, você vai num lugar compatível à sua vibração, né? Mas você está ligado pelo cordão de prata, ele está lá, o cordão. Esse cordão é elástico e infinito, você pode ir lá para o outro lado do mundo, mas quando alguém, estímulo físico, sacudiu assim, dependendo da pessoa que for, demora um pouco mais, né? Porque tem gente que acorda, mas estímulo físico, voltou, e ele se recolhe instantaneamente, imediatamente, e volta ao conglomerado de corpos ali. Mas essa possibilidade de separação se dá porque esse corpo permite a formação desse enlace fluídico chamado cordão de prata, ok? Eu acho que tem uma pergunta aqui, né? Você fez assim, não sei se foi timidez ou não. Olá, sou Bartira. Nessa questão de quando a gente dorme, que o espírito sai e em qualquer movimento para a gente acordar, quando acontece da gente não conseguir acordar, mas a gente tem a consciência de que não está conseguindo acordar. Não sei se eu consegui esclarecer bem a pergunta, que já aconteceu algumas vezes comigo, inclusive, e com algumas pessoas da minha família. O que seria isso? Seria aula 5. Já olharam para a minha cara ali. já olharam para a minha cara ali com cara feia. Seria aula 5. Né? Não, mas aí vai estar casada com a 4, com a 5, com a 6, porque essa aula, né, a próxima é a evolução, né? A gente já falou aqui da evolução, reino mineral, vegetal, animal, né? É a próxima aula. Aí a aula 5 vai falar da libertação. Então, aula 5, não falta. Ó, o Leonardo, qual era a aula que você não pode faltar? Eu vou confessar uma coisa para vocês. Também? Eu não interrompo a aula, não, mas eu preciso confessar. A aula 5 sou eu que vou fazer. Aí, olha então, só. se ele contar tudo, quando eu chegar aqui, eu vou dizer tchau, gente. Vamos comer pizza, né? Então, é por isso que eu estou aqui puxando a orelha dele. Pois é. Então, na hora que falou aqui, ela já... Aula 5, já fez... Pô, não posso nem falar nada, tá? Tudo bem. Não fique ansiosa, então, também não, né? Não fique ansiosa, porque... Bom, então, o duplo etérico ali, né? Surge um corpo intermediário, né? De ligação entre o corpo físico e a camada mais externa do perispírito. E aí, a camada mais externa, né, do perispírito, então a gente vai chamar de corpo astral. Aí você tem um corpo emocional, você vai ter um corpo causal, vai ter um corpo mental. Então, ó, vejam que, não, por uma questão assim de, né, só de organizar, para mim funciona um pouco melhor. Imagine como se fossem gavetinhas ali, né? Cada uma dessas gavetinhas a gente vai guardar uma coisa. Então, ó, o que a gente vivencia no âmbito das emoções, tem lá um lugar para você guardar. O que você vivencia no âmbito das habilidades, você adquiriu habilidades, tem lá um corpo causal, que é o que vai guardar aquilo. A gente faz uma brincadeira que diz assim, olha, o HD, porque no computador, você está usando lá um programa qualquer e você vai salvar o arquivo. É coisa de antigo também, porque hoje manda tudo para a nuvem, né? Mas antigamente, você usava HD, você salvava o arquivo no HD. O HD é o corpo causal. Então, tudo que a gente está aprendendo aqui, está guardando lá no nosso HD, lá, tá? Né? Salvava no disquete, né, Jorge? Aí, e bota lá no HD. Hoje, manda para a nuvem. Podemos dizer, então, que o corpo causal esteja na nuvem, né? Que a gente está guardando lá as informações. Mas quando desencarna, então, olha, saiu da sua memória cortical, da memória física, mas tudo aquilo que você aprendeu está guardado lá no perispírito, lá no HD, né? Entre aspas, né? Só para a gente guardar. Está guardado lá. Não, o duplo etérico, ele é um corpo... Desculpa, né? Tinha que ter esperado o microfone lá. Foi a Márcia, viu, gente? Ela perguntou se fica guardado no duplo etérico ou no perispírito. O duplo etérico, ele é um corpo perecível. A matéria dele se aproxima tanto da nossa, que quando o corpo físico morre, o duplo etérico também morre. Então, não fica guardado nele. Vai ficar guardado lá no perispírito. Mas o cordão... Bom dia, gente. Mas o cordão, ele por causa disso, dele ser assim tão mais próximo a nós, enquanto matéria, né?
que esse cordão é ligado a ele, certo? Diretamente, e ao perispírito de uma maneira mais sutil, onde se guarda o nosso chip, né? Com todas as informações. Mas eu não vou nem perguntar a próxima. Senão vão dizer qual é a aula, né? Não, eu estou brincando, né? Mas a sua pergunta está dentro. Só falar. O duplo etérico, você já deve ter ouvido falar que o perispírito está ligado ao corpo físico molécula a molécula. Né? O duplo etérico está ligado ao corpo físico molécula a molécula. E a partir dele sai esse cordão que se liga lá no perispírito. Tudo que as energias transitam através desse cordão, duplo fluxo, tanto do corpo físico para o perispírito, quanto do perispírito para o corpo físico, passa por ali. Mas o armazenamento da informação fica no perispírito. Por quê? Quando o duplo etérico... Você sabe o que define se o ser está encarnado ou não? A existência do cordão. Então, ó, se você não tem mais o cordão, desencarnou, morreu. Né? Então, quer dizer, o cordão acaba, o duplo etérico acaba também. Morreu. Ele se dilui, porque é energia. Né? A gente vai ver também que tem uma energia chamada energia vital, né, que é uma bateria de energia que a gente tem para a vida, ela está lá guardada no duplo etérico também, que deve durar toda a sua encarnação. Ela está lá. Morreu, essa energia vai embora. Tá. Já estava na fila ali. Mas a gente, também vamos só ali e aqui, vamos avançar, senão a gente vai até 2 horas da tarde, se vocês toparem, eu topo. Opa, bom dia, pessoal. Só para conter um pouco minha curiosidade e ansiedade, né, que eu estava lembrando Não, ansioso não. uns livros de André Luiz que eu li, né, tem até muito tempo, deu vontade até de lê-los de novo. Tem 2 passagens assim que ele é levado a observar, né, um corpo de desencarnação e um corpo em processo de cura. Né. Eu queria ver se a gente vai ter alguma atividade, alguma aula, até algum curso assim, sobre como a gente pode, de nós para nós mesmos, né, entender toda essa questão dos chakras, da energia, para a gente aprender de uma certa forma a manipular, em processo até de autocura, essas coisas assim. Não sei se você entendeu o que eu quis Júlio? dizer. Isso. É Júlio, né? Então, Júlio, durante a ULI, né, você vai ter, aqui eu só vou falar se você tem chakra. A gente não vai estudar o chakra nessa aula. Lá no ciclo 2, você vai ter uma aula que vai falar só sobre perispírito. E aí ele, de novo, vai tocar em algumas funções do perispírito. Mas, em seguida, você vai ter uma aula que vai só falar do chakra. Ou é na mesma aula, agora fiquei na dúvida. Mas, enfim, vai ter esse aprofundamento. Agora, como tratar isso, não é, porque isso foge, vamos dizer assim, à ideia espírita. Né? Não tem. Mas, quando você tiver, não sei se é o ciclo 3, universitários me ajudem aqui, para o campus 1 tem que ter qual ciclo? 2 e o 3, né? 2 e 3. E do 3 para poder fazer o campus 1, né? Então, é porque além das aulas teóricas, vamos dizer assim, a gente tem 10 ciclos de aulas teóricas, mas você tem 5 campos de estudo prático. Então, quando você passa do ciclo 3, aí você pode ir para o campus 1, que você vai aprender o passe. Todas as técnicas do passe, de manutenção energética, aí você vai ter que entrar lá pela teoria dos chakras e de tudo isso. Né? As várias técnicas de passe lá, enfim, campos práticos. Aí depois desse campo, você vai ter lá outro pré-requisito teórico para você ir para o campus 2, que vai ser, entre aspas, o desenvolvimento da mediunidade. Então, você tem um campus prático lá. Aí você vai fazer, assim, propriamente de como manipular isso, não tem. Mas ao longo da Lully, você vai passar por isso. Ok? Bom, então, tinha outra pergunta não, né? Tem, Edu. Sobre essa analogia que você fez. Sobre essa analogia que você fez aí do HD e tudo, com relação ao perispírito, as experiências que o nosso corpo físico ele vivencia, né, o que ele absorve, as habilidades que aprende, elas ficam acumuladas no perispírito e ele carrega isso por todas as passagens que a gente tem em materiais. Então,
Na verdade, o perispírito, então, ele é um grande acumulado de vivências do corpo físico, é isso? É. E o conhecimento que a gente adquire aqui, a gente leva adiante no perispírito, mas a gente não pode utilizar isso em outra passagem física? Pode e usa. Mas, assim, não tem jeito. Eu fico me coçando para responder. Ó, esse quadrado aqui é a dimensão física, corpo físico, memória física, cortical, cérebro, né? Tudo que você está vivenciando desde que você nasceu, você está aprendendo, está vindo para a sua memória cortical. Sinapses, né? E você cria a memória física. Só que quando cria essa memória física, você manda para cá também. Aí, ó, aqui é a dimensão espiritual, perispírito, memória espiritual. Então, ó, guardou aqui também. Só que aqui, ó, é o espírito, singularidade não material. Se só ficasse o aprendizado ali, esse cara aqui não aprendeu, não vai evoluir. Então, o que acontece? Olha, encarnação, você está encarnado, você está aqui. Memória cortical. Você integrou isso, ele vem para cá. Na outra encarnação, aí, ó, esse corpo morreu. Na outra encarnação, a informação está toda aqui. Sabe aquele menino de 3 anos de idade que toca uma obra de Beethoven, de Bach? É uma habilidade dele, de outra encarnação. Ele não estudou piano naquela nova, mas ele tem a habilidade e não sai, ela escapa ali, ele vai lá. Aquela pessoa que nunca tocou violão, pega o violão e tem jeito para aquilo, já teve contato com isso. Então, está aqui a informação. O corpo novo está formando uma nova cortical, uma nova memória. Não tem aquela informação que foi de outra vida, então não está no cérebro, mas está no perispírito. Só que vai chegar um momento que o que está aqui vai ser integrado no espírito, aí ele passa para cá. Uma vez que passou para cá, não precisa de mais nada disso aqui. Agora, para que o espírito integre o conhecimento, o aprendizado, a evolução, ele precisa passar por essa etapa aqui. Por isso, lembra aquele slide lá? Deus cria o princípio material e espiritual, e o princípio espiritual se apropria da matéria para a sua evolução. A matéria está servindo de experiência para o aprendizado do espírito. Imagina o seguinte. Eu não vou deixar mais responder pergunta, se não perguntar no microfone. Estou correndo risco de perder o emprego, Leonardo. Não faça isso comigo. Só continuando esse exemplo que você deu. Não existe uma retroalimentação desse conhecimento. Então, quando acontece um exemplo, como você falou, um menino de 3 anos que sabe tocar um instrumento, é porque escapou? Na verdade, foi uma falha, vamos dizer assim, no sistema, que não deveria ter esse conhecimento, não tinha que ter vindo para a matéria física. É a exceção da regra, exatamente isso. E existem maneiras a regra é não lembrar. Por quê? Porque não está na sua memória cortical, tá? Na sua memória espiritual. Então, você usa isso até como uma habilidade inata, vamos dizer assim, mas não era para ser, você não lembra. Agora, você pode lembrar, porque essa informação é acessível. Você pode até espontaneamente lembrar disso, ou através de uma regressão de memória, ou através de um desdobramento. Você pode lembrar, é acessível, porque ela está lá, ela está num locus tangível, vamos dizer assim. Mas, naturalmente, você não lembra. Agora, esses casos, você vê que não é todo mundo, né, que a gente vê lá, essas coisas de YouTube, não, de WhatsApp, que chega essa menininho pequenininho tocando piano, né? Então, isso não é para todo mundo. Tem uns lá que você vai ficar 10 anos na escola de piano e está arriscado não conseguir tocar. Por quê? É o primeiro contato que ele está tendo com aquilo, é a primeira experiência que ele está tendo naquela dimensão, né? Mas quando já teve um contato, ele vai E existe algum tipo de exercício que se possa fazer para conseguir buscar essa informação que está no HD para trazer para o Aí eu perguntaria para você, com que propósito? Com o propósito de desenvolver um atalho para uma habilidade. E por que não? Porque isso é para que permita que você se desenvolva nas várias dimensões da vida. Se você quiser voltar à mesma que você já sabe, você não vai se desenvolver nas outras. Então não teria um porquê para que você queira buscar o que você já sabe. Vamos se desenvolver em outras dimensões. Mas como eu saberia que eu não estou repetindo um aprendizado que o meu perispírito já sabe, que eu não precisaria estar aprendendo de novo? Então agora a gente caiu, aula 6. Agora... Aliás, nem é a 6, é a 8. É a 8. É isso aí. Então, planejamento reencarnatório. É porque a 6 é reencarnação em ciência, a 7 é reencarnação processo educativo, a 8
Planejamento reencarnatório. Aí você vai ver que isso tudo está dentro de um plano. O que você precisa aprender nessa encarnação? O que você já aprendeu e o que você ainda precisa? O que você vai ter que repetir, que você não aprendeu na outra? Aí vai estar num outro âmbito de plano. Ok? Avançamos um pouco então agora? Bom, aí, voltando ali, aquela ligação material, né, que a gente falou, que é o cordão de prata, que liga a nossa essência espiritual à física. E aí tem uma outra ligação ainda, que é uma ligação não material, a gente vai chamar de mental, porque se uma singularidade não material, mas ela tem que estar conectada a esse conjunto, né, de manifestação na matéria, então há uma outra ligação que popularmente o pessoal vai chamar de cordão de ouro. Então o cordão de prata é o cordão da ligação da matéria física com o espiritual e a do espírito para o perispírito, o cordão de ouro. Entendendo que não é uma ligação material, é uma ligação mental, né, porque o espírito não se conecta na matéria de forma material. Bom, aí Zimmermann, né, faz essa definição. O perispírito é o responsável pela estruturação, formação e condução do espírito durante toda a imortalidade. É um corpo sutil e perene, ou seja, ele tem longevidade, mas ele acaba. Vai chegar um momento, ó, imagina, ó, encarna, que cara chato, encarna, desencarna. O espírito está aprendendo, né? Chega um momento que eu não preciso mais reencarnar. A gente vai ver aí na nossa trajetória, chegou a um estágio que eu já aprendi tudo que essa natureza poderia me ensinar. Não preciso mais reencarnar, então. Aí se eu não preciso mais do perispírito. Então o espírito já integrou todo esse conhecimento. Portanto, o perispírito é perene, vai ter uma época que a gente não precisa mais dele. O mesmo participa diretamente da evolução humana e espiritual, conforme a gente falou. Bom, aqui, como eu falei, hoje eu vou só dizer para vocês que tem, mas no aprofundamento disso, lá no ciclo 2, vocês vão estudar um pouco mais cada uma dessas propriedades. Mas precisamos entender apenas que o perispírito é o responsável por fenômenos que são naturais do espírito. Por exemplo, a plasticidade. A gente acabou de falar que o corpo físico está dormindo e o espírito está lá no Japão, né? Participando lá de um banquete de sushi. Imagina se o espírito precisa comer, né? Mas eu que sou glutão estou pensando logo em comida. Aí está lá. Essa elasticidade, essa plasticidade é uma propriedade do perispírito. Outra coisa, aqui a gente tem, eu inclusive não posso nem dar esse exemplo mais porque eu estou furão, né? Mas você tem que acordar, vai para a academia, e 40 minutos de esteira, e treino, malha para poder manter uma forma, né? O perispírito, ele é plasmável, vamos dizer assim. A forma dele vai ser dada pela mente, por um fenômeno chamado ideoplastia, a mente que dá a forma. Então, olha, chegando lá no plano, não vou esperar isso não, porque eu não estou com pressa de ir, mas chegando no plano espiritual, é o tanquinho, plim, né? Barriga de tanquinho. Cabeleira, vou ficar careca para sempre? Também não, né? Cabeleira, enfim, a matéria é moldável a partir da mente. Então, essa plasticidade é uma propriedade do perispírito. Aí, ó, densidade, ponderabilidade, luminosidade, olha lá, espírito de luz, lembra que a gente falou? O que é espírito de luz? É um espírito que está se apropriando da matéria luminosa. Penetrabilidade, perenidade, mutabilidade, unicidade, e vai por aí afora. E expansibilidade, quando estudar mediunidade, a gente vai estudar bastante isso, porque o perispírito se expande quando você se põe no estado alterado, né, de consciência para se colocar à disposição na mediunidade. A gente diz que faz um chamado efeito balloon, o perispírito cresce para possibilitar a comunicação. Nas aulas de médium e mediunidade a gente vai falar sobre isso. A bicorporiedade, quer dizer, é estar em dois locais ao mesmo tempo, que é a materialização do corpo espiritual. A sensibilidade... Opa, apertei o botão errado aqui. Sensibilidade global, sensibilidade magnética, odor. Já ouviram, por exemplo, se fala assim, às vezes eu cheguei
eu cheguei num centro espírita e tinha lá um determinado espírito manifestado, e eu senti um cheiro de éter no ambiente e tal, um cheiro muito forte, porque o espírito... O pessoal fala muito isso do Dr. Bezerra de Menezes, né? Que quando ele está manifestado, que sentem um cheiro no ambiente. É possível por essa propriedade do perispírito. Enfim, então são propriedades do perispírito que ao longo, né, das aulas e da trajetória do curso, a gente vai se aprofundar em cada uma delas, e aí vocês vão só lembrar, lembrei, é lá do propriedade do perispírito, da aula espírito. Bom, como eu falei também, e a gente já falou, agora eu vou passar um pouco mais rápido, porque esse aprofundamento também será dado, mas é importante sabermos, né, que esses centros de força, assim como os órgãos do corpo físico, a gente tem sistemas, né, o sistema digestivo, sistema circulatório, sistema nervoso, assim como o sistema endócrino, né, assim como a gente tem os órgãos do corpo físico, a gente tem os órgãos espirituais, e que vão, assim como os órgãos do corpo físico vão dar o tônus da vida, né, mantenimento da vida física, esses órgãos vão dar o mantenimento das energias que mantêm a vida espiritual. Então, os centros de forças ou chakras são portais de entrada e saída de energia do nosso corpo. A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda, pois os chakras têm essa aparência, rodas girantes, trocando energia com o meio ambiente físico e espiritual. Pode ser escrito como chakra ou chakra. Centro vital, centro de força, são diversos termos para definir a mesma coisa. São verdadeiros vórtices por onde os dinâmicos campos magnéticos dos corpos espirituais se ligam ao corpo físico. Então, como eu falei para vocês, a gente vai ter lá no perispírito uma bateria de órgãos. Existe também, e é importante mencionar isso aqui, vão ter autores que vão dizer que a gente tem centenas de chakras. Tem outros autores que vão dizer que tem 9 chakras. Tem outros autores que vão dizer que são 5. A maioria vai dizer que são 7. Então, a gente acaba se apropriando, né, dessa ideia de 7 chakras, onde seriam 3 superiores, 1 intermediário e 3 inferiores. Então, a gente se apropria dessa ideia. Pode ser, estou falando isso porque pode ser que vocês peguem um autor qualquer lá e o cara vai dizer, tem tanto, mas a gente viu lá que são 7. Tem várias ideias, a gente aproveita essa ideia aí. E a bateria de chakras, quer dizer, os centros de forças estão no perispírito. Agora, ele tem uma contrapartida etérica no duplo etéreo. Então, lá no duplo etérico você tem lá. Por quê? Quando você está desdobrado, por exemplo, o duplo etérico vai fazer a manutenção energética do corpo físico, que está ali descansando. Então, aquela bateria de chakras lá, que se comunica com o outro através do cordão de prata, está fazendo a manutenção, a vibração energética do corpo. E os outros, né, o conjunto principal dos chakras, está lá junto com o perispírito, fazendo a manutenção energética lá desses corpos. E eles estão ligados através, aqui, né, através de condutos chamados nadis, né, que são condutos energéticos, né, como veias ou artérias, mas que conduzem energia, por isso nadis. E do duplo etérico para o corpo físico, aí é que a gente chama, né, que está ligado molécula a molécula, né, está ligado diretamente no nosso sistema circulatório, endócrino e todos os nossos sistemas. As baterias de chakras vão se relacionar com os nossos órgãos físicos, fazendo uma conexão com eles. Mas, como eu falei, mais sobre isso a gente vai aprofundar nos próximos ciclos. Então, por enquanto, é preciso só saber que temos e que estão lá e o que dá a noção, né, de algumas questões fundamentais, né, das funções do perispírito. Bom, até aí tudo bem, gente? Deixa eu perguntar aqui. Fechamos isso aí? Podemos ir para outra etapa? Então, pronto. Então, eu falei para vocês que se tem algo que a gente pode dizer que é, assim, sine qua non, vai acontecer, não tem jeito, né? Por mais que a gente queira até
procrastinar com a nossa evolução, mas não dá, vai evoluir, né? De uma forma ou de outra a gente vai evoluir. Mas para que a gente, de uma forma didática, para que a gente entenda, né, em que momento dessa evolução estamos, então Kardec, lá nas perguntas de 100 a 111 do Livro dos Espíritos, ele vai falar sobre essa escala espírita. E nessa escala, ele cria 3 grandes categorias e define cada categoria dessa, que tipo de espírito participa. Então, é importante dizer, e esse preâmbulo aí traz essa ideia, é importante dizer que isso não é rotular, porque senão a gente vai dizer assim, ó, o fulano é espírito imperfeito. Alto lá, não é isso, né? Porque a faixa de evolução, ela é muito semelhante para todos nós. E a gente vai poder ter essa experiência agora. Então, olha a fala de Kardec ali, ele vai dizer assim, olha, observações preliminares, né? Essa classificação nada tem de absoluta. Nenhuma categoria apresenta caráter bem definido, a não ser no conjunto. De um grau a outro, a transição é insensível, pois nos limites as diferenças se apagam, como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris, ou ainda nos diferentes períodos da vida humana. Pode-se, portanto, formar um número maior ou menor de classes de acordo com a maneira porque se considera o assunto. Então, não é para ninguém achar que a gente está, você está rotulando o espírito. Não é isso não, é só para ter uma ideia geral, né? E aí, os espíritos se organizam de acordo com seus níveis evolutivos e por afinidade de propósito, e a gente vai ver essas categorias aí que eles se afinizam. A classificação dos espíritos se baseia no grau de adiantamento e nas qualidades que já adquiriram, mas também nas imperfeições que ainda terão que despojar-se. E aí, dessa forma, admite-se 3 ordens principais, ou 3 grandes divisões, que são elas, de ordem decressiva. A terceira ordem, a ordem dos espíritos imperfeitos. E aí, para a gente dinamizar um pouquinho aqui esse trecho da aula, eu vou dizer assim, quem acha que está nessa categoria aí, quem se vê ainda como espírito imperfeito, levanta o braço. Rapaz, uma galera, hein? Uma galera. Agora, eu vou dizer para vocês o seguinte, que a gente aqui pensa como o poeta baiano, né? Sou uma metamorfose ambulante, né? Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter, né, as ideias quadradas e pré-definidas e imutáveis, né? Então, quero dizer o seguinte, que se alguém quiser mudar de opinião, fique tranquilo, pode mudar, porque a gente vai ver quem é quem aqui, né? Agora, em outro passo, a gente vai ter uma outra categoria, que é a segunda ordem, que são os bons espíritos. Quem acha que é bom espírito aí, levanta o braço. Pouca gente, hein? Tem gente que ficou na dúvida e tal. Tá tranquilo também. Então, a gente, ó, metamorfose ambulante. Se quiser mudar depois, tá tranquilo. Mas eu marquei quem falou quem é quem aí. Eu estou marcando. Então, tá no caminho, né, dona Luísa? Então, agora, tem uma outra categoria, que é a categoria dos espíritos puros. Quem é espírito puro? Aí levanta o braço. Olha lá, ó. Só a nata. Pois é, só a gente, né? Então a gente vai agora desmascarar esses caras de pau que levantaram o braço nessa categoria. Porque agora a gente vai ver quem é quem. Vamos separar o joio do trigo, né? Quem são os espíritos dessa categoria? Volto a falar, se quiser mudar, pode. Olha quem é, ó. Predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, ignorância, orgulho, egoísmo e todas as paixões que lhes são consequentes. Tem a intuição de Deus, mas não o compreende. Uns não fazem o bem nem o mal, mas pelo simples fato de não fazerem o bem, já denotam sua inferioridade. Sabe aquele cara que diz que está em cima do muro? Que ele diz assim, não, eu não faço mal a ninguém, né? Eu não falo mal de ninguém, mas faz o bem? Não. Então, ó, olha o que Jesus fala, se não fores quente ou frio, vomitar-te-ei da minha boca. Então, ó, quer que a gente se decida, né? Você não pode ficar em cima do muro.
Não fazer o bem não denota superioridade. Desculpa, não fazer o mal não denota superioridade. Tem que fazer o bem, né? Em cima do muro é espírito inferior. Outros, ao contrário, se comprazem no mal e rejubilam quando a ocasião se lhes depara em praticá-lo. Então, quer dizer, é o filo porque quilo, né? O cara faz o mal sabendo que está fazendo mal e é o que ele quer, né? Então, eu tenho a impressão que vai ter gente mudando aí Porque olha quem são essas pessoas, também em ordem decressiva, na 10ª posição, os espíritos impuros. Na 9ª posição, os espíritos levianos. Na 8ª, os pseudo-sábios. Na 7ª, os espíritos neutros, é quem está em cima do muro. Ó. Então não adianta não fazer o mal, precisa fazer o bem. E na 6ª posição, os espíritos batedores ou os perturbadores. Esses a gente encontra um bocado por aí, né? Acho que está mais concentrado nesse aí do que nos outros. Bom, alguém muda? Essa aqui foi rapidinho. Chega, foi. Já estamos mudando. Agora, também não quer dizer que a gente precise botar logo os 2 pés na outra condição. A gente pode estar aí, né, dando um pezinho aqui, um pezinho lá. A gente também pode, está tranquilo também. Então vamos ver quem são os bons espíritos, né? Olha lá como é que já mudou, né? Predominância do espírito sobre a matéria, o desejo do bem, suas qualidades e poderes para o bem estão em relação ao grau de adiantamento que hajam alcançado. Uns têm ciência, outros sabedoria e bondade, compreendem Deus e o infinito e já gozam da felicidade dos bons. São felizes pelo bem que fazem e pelo mal que impedem. Olha como é que já inverteu agora, né? Também não basta só fazer o bem, impeça o mal, né? O amor que os une lhes é fonte inefável ventura, que não tem a perturbá-la nem a inveja, nem os remorsos, nem nenhuma das mais paixões que constituem o tormento dos espíritos imperfeitos. Todos, entretanto, ainda têm que passar por provas até que atinjam a perfeição. Ou seja, o bom espírito está sujeito às reencarnações, não está fora disso, tem que continuar reencarnando, para ele continuar depurando, né, vamos dizer assim, para que ele possa se tornar um dia o espírito de classe única, né, o espírito puro. Quem são eles? Ordem decressiva, na 5ª posição, os espíritos benevolentes. Na 4ª posição, os espíritos de ciência. 3ª, os espíritos de sabedoria. E na 2ª classe, os espíritos superiores. Olha só, aí a gente fica, às vezes, criando aquela coisa assim, não, porque o espírito superior, né? A gente olhando como se estivesse num pedestal, o espírito superior está lá longe de nós. Lê do engano, né? Lê do engano, estamos próximos, estamos quase na mesma faixa. Então, um pouquinho, talvez, né? Um pouquinho melhor. E aí a gente pensa aqui, quem seriam esses espíritos superiores? Quem me fala aí sobre um? Quem a gente podia botar nessa Bezerra de Menezes? Quem mais? Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, né? Vamos aqui para perto. Divaldo? Eu entendi a senhora falando Rivaldo, eu ia pensar aquele jogador, né? Rivaldo, lembra? Pensei, pô, jogador espírito superior. Divaldo, enfim, né, são esses, né, os espíritos. Então, o que eles estão fazendo agora que a gente não pode fazer? A gente pode, né? Tem que só colocar isso como meta, não está tão distante assim, né? Bom, mas tem uma outra classe, né, que é a classe dos espíritos puros, que só poucos aqui levantaram o braço, né, para se identificando como tal. Então, é uma classe única que vai me descrever agora perfeitamente. Ó. Percorreram todos os graus da escala e se despojaram de todas as impurezas da matéria, tendo alcançado a soma da perfeição que é suscetível à criatura. Não tem mais que sofrer provas nem expiações, não estando mais sujeito à reencarnação em corpos perecíveis. Realizam a vida eterna no seio de Deus. Puxa vida, hein? Que responsabilidade, né?
Então, é claro que, como eu falei, né, metamorfose ambulante, vou baixar meu braço aqui, recolher-me à insignificância de não estar nesse estado. Porque nessa condição aí, que é uma classe única, né, são os espíritos puros, quem que a gente pode dizer que está nessa categoria? Jesus, né? Então, é o único aí que a gente vai poder dizer que está naquela condição ali que foi descrito, né? Pode ter pergunta aí? Deixa o microfone aí, por favor. Depois que você identificou aí, já respondeu. A pergunta era uma fase anterior à sua resposta aí. Ah, então tá bom. Mas aqui tem uma pergunta aqui. Pois não, dona Luísa, deixa só eu lhe perguntar lá, depois vai para a senhora aí. Foi só uma observação, quando a gente falou agora sobre Jesus, né? E o próprio Jesus, de uma certa forma, ele teve que passar, entre aspas, por uma prova, né? Ele encarnou aqui na Terra, ele não teve privilégio, né? Ele passou por todas as condições físicas, principalmente ele passou pelo Calvário. Talvez aí tenha sido ali um último passo para ele, assim, alcançar, né, um estado de espírito puro, né? Que até ele mesmo teve que passar por essa situação, né? Então imagina a gente. Júlio, deixa eu te contar uma coisa, fofoca espiritual agora, hein? Né? Isso não está nos livros, né? Não, sabia que não? Pelo seguinte, o maior sofrimento de Jesus não foi o Calvário, não foi 40 dias no deserto, sendo testado, provado, né? Não foi nada disso. Sabe qual foi o maior sacrifício de Jesus? Foi por amor, ter concordado em reencarnar e ter tido que densificar, criar um perispírito que ele já não precisava mais ter, porque ele já tinha alcançado um estado, ele densificar de tal forma um perispírito para que ele pudesse reencarnar naquela época, porque ó, a gente está falando que a sutilidade do perispírito evolui de acordo com a evolução da humanidade. 2000 anos atrás, a gente era muito mais grosseiros do que somos agora. Então, ainda foi mais grosseiro ainda para que ele pudesse estar entre nós. Esse foi o maior sofrimento dele. Porque um espírito que já atingiu aquelas características todas que a gente falou, Calvário foi fichinha, aquilo ele já sabia que ia acontecer, estava tudo na programação, né? Mas se densificar para se tornar capaz de estar entre nós, aí o bicho pegou, aí foi pauleira, ok? Bom, Ricardo, dona Luísa, isso. Rapidinho, é só para você me esclarecer o seguinte, uma irmã minha que desencarnou há 2 anos, né? Eu defino essa irmã, né, como um hino de amor à existência humana, né? Ela teve uma trajetória de vida, né, desde que nasceu, muito sofredora, tá entendendo? E um casamento, né? Então, assim, ela foi uma boa filha, ela conseguiu perdoar uma mãe, ela foi a minha mãe, né? E eu teve 3 cânceres, né? Nunca se revoltou, né? E ela foi em paz, tá entendendo? Ela ajudou toda a família, né? Que coisa boa, né, dona Luísa? E eu digo assim, e aí, agora que eu estou chegando aqui, né? Cada vez que eu ouço vocês falarem, né? Me dá uma sensação de que ela cumpriu, talvez até mais adiante eu diga que eu fiquei com o pensamento errado, né? Que eu vou aprender mais ainda. Uhum. Mas me dá uma sensação de que ela não vai precisar mais voltar, porque ela já cumpriu toda a etapa, porque eu nunca vi uma pessoa tão boa, tão pura da minha vida. E eu tenho uma sobrinha minha que está aqui, talvez tu conheça, Carlena. Pelo nome, talvez não. Que vai no mesmo caminho. Coisa boa, né? Deixa eu interromper a senhora, me perdoe, é porque eu estou vendo até que a senhora está se emocionando, porque é uma coisa linda mesmo, né? E eu penso como a senhora, eu acho que ela cumpriu uma jornada bonita, boa,
né, de amor. A gente não pode afirmar que ela não vai precisar reencarnar mais, porque as etapas, vamos dizer assim, da evolução são muito complexas, né? Talvez tenha, mas ela tenha cumprido uma etapa muito boa, né, e bonita, como a senhora descreveu. Então, pode continuar pensando assim, né, e se precisar mudar esse pensamento depois, né, com outro amadurecimento, tudo bem também, né, com o aprendizado, pois é. Mas, por enquanto, a senhora pode continuar pensando assim, que está tudo bem. Pois não. Quem mais? É um trechozinho, eu gostaria de ler isso nesse momento. Eu vou só pedir uma gentileza da senhora, porque os nossos minutinhos estão acabando, tem que ser bem rapidinho. É pequenininho. Um velho índio disse ao seu neto: filho, há uma batalha entre 2 lobos dentro de cada um de nós. O primeiro lobo é a raiva, a inveja, a ganância, o ressentimento, a inferioridade, as mentiras e o ego. E o segundo lobo é a alegria. O lobo bom é a alegria, o amor, a esperança, a humildade, a bondade, a empatia e a verdade. Aí o garoto pergunta: e qual dos lobos ganha, vence? Aí ele diz: quem você alimenta mais. Aquele que você alimenta. Perfeito. Bela história. Então é isso aí. A gente tem, de fato, todas essas características e que ao longo, né, da nossa trajetória, da nossa jornada, a gente vai depurando, né, algumas delas, vai conquistando outras habilidades, e é esse o motivo dessa escala espírita, né, para que a gente se perceba. Claro que isso que eu fiz, viu, gente, foi uma brincadeira, né? A gente diz: eu sou espírito, não sei o quê, tudo brincadeira, só para que a gente possa entender que há uma trajetória ascendente, que todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas fadados à perfeição. E para que cheguemos a essa perfeição, é preciso que a gente, então, transite por essas temporalidades que chamamos de encarnação, que é o mecanismo de evolução, de avanço do espírito que somos. Bom, para a gente encerrar, que já estou aqui nos minutos finais, né, da nossa aula, se não tiver nenhuma outra pergunta rápida, porque a gente só tem 2 minutos, caso contrário, para a gente já refletir, para pensar na próxima aula, inclusive, Adenauer diz assim, olha, no livro de vocês, os espíritos não são seres à parte na criação divina. Nós todos somos espíritos em processo de evolução, sujeitos às mesmas leis no mundo espiritual, todos estamos submetidos às leis de Deus. Então, o ponto, né, de conexão com a próxima aula será o processo de evolução do espírito. Então, muitas dessas perguntas, né, que vocês fizeram hoje vão estar sendo respondidas, vão estar sendo trazidas na próxima aula, onde falaremos da evolução do espírito que somos. Ok, gente? Tranquilo? Muito obrigado por hoje, mais uma vez. Até outro encontro.